Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode Entreter. Eu sou a Luísa Vieira e hoje a nossa convidada é uma mulher que carrega na escrita a força da experiência e a delicadeza das emoções. Ela é autora de 2 livros que falam sobre recomeços, por cura, dor, coragem e amor em suas muitas formas. Estamos falando de Jane Lugo, autora de Se Você Quer, Você Pode, e Encontros, Desencontros e Reencontros. Jane, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito grata pela oportunidade de estar aqui, de falar do meu trabalho, da minha paixão, né, que é ler e escrever. Amo escrever. E assim, para começar, né, conta um pouco pra gente, assim, da sua trajetória e o que te motivou a começar a escrever. Eu comecei a escrever, na verdade, esse primeiro livro aqui, Se Você Quer, Você Pode, é como se fosse o meu diário. Eu comecei a escrever só por escrever. E depois que eu terminei, eu deixei isso uns 2 anos e pouco, ele ficou engavetado. Aí um dia eu dei para minha filha ler, ela falou assim: mãe, por que você não publica esse livro? Eu falei: minha filha, será? Mãe, faz. Aí eu fui atrás de editora, isso lá em 2016. Fui atrás de editora, fazer capa, tudo isso. Aí publiquei em 2017 mais uma tiragem pequena, fiz 100 unidades, só para os conhecidos e tal. Mas era só isso, eu só pretendia ficar nisso, né? E aí depois continuei escrevendo. Eu escrevi esse Encontros e Desencontros, tem 1 ano e meio mais ou menos que eu terminei, também ficou guardado. E aí agora eu coloquei. O outro já está quase pronto, que eu vou colocar ele agora em dezembro, eu vou colocar já para publicação. E estou começando o quarto já, estou começando a escrever, né? Então, assim, eu desde que eu aprendi a ler, eu aprendi a ler em gibi. Na minha época, algumas décadas atrás, quando aprendi as primeiras letras, eu lia gibi. Depois eu passei para novela, aquelas revistas que tinha novela, semanal. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu comecei a escrever, que foi na forma assim, de um desabafo, de muitas dificuldades, algumas dores que eu tinha guardado, aí eu precisava colocar para fora. Aí eu comecei a escrever. E desde aí, termino um, começo, eu levo um espaço grande entre um livro e outro, porque as ideias vêm e aí eu começo a escrever. E geralmente elas vêm de madrugada. Quando eu não consigo dormir, aí começa a vir na minha cabeça. Aí eu pego, eu tenho sempre um caderno de anotação e eu escrevo, aí surge a ideia. Aí eu sento no computador e eu começo a desenvolver a história. Que de fato deu origem, né, ao seu primeiro livro, que é muito marcante. Você passou por uma perda profunda ainda jovem, né, aos 32 anos você ficou viúva, com filhos pequenos. E como foi, assim, enfrentar esse abismo e ainda assim encontrar forças para recomeçar? Então, eu falo o seguinte, a gente passa por várias perdas, né? Hoje eu sou hipnoterapeuta e terapeuta TRG. Então, por que eu busquei esse caminho? Porque eu tive 3 episódios de depressão. E eu não queria tomar remédio. O primeiro foi quando, por 32 anos, eu fiquei viúva, com 2 filhos pequenos. Eu não tinha como tomar remédio, porque eu tinha 2 crianças para cuidar. E eu tinha que achar forças de qualquer jeito. Eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos meus filhos. Então, eu comecei a escrever, eu comecei a estudar muito, comecei a ler muito, foquei muito na religião, para poder ter força para continuar. Então, assim, eu digo que quando as pessoas pensam que o luto é só quando alguém morre, mas não é. A gente passa por luto em todos os períodos da nossa vida. Inclusive, no meu Instagram, que é Jeanette Hipnoterapia, embaixo ali tem um link para um material que eu escrevi como passar pelo luto. Porque o luto que a gente passa na vida é quando você termina um relacionamento, quando você muda de uma cidade, quando você perde um emprego, quando você passa por uma grande perda financeira. Então, são vários lutos que você tem que passar, e se você não conseguir, você vai ter depressão, você vai ter síndrome do pânico, você vai ter uma série de coisas. Quando eu entendi isso, que eu precisava de ajuda, e na minha época eu morava numa cidade pequena, a gente não tinha terapia há 30 anos atrás, né? Não era como hoje que a gente tem
terapeutas em todas as áreas, a gente não tinha isso. Então, eu tive que buscar forças mesmo dentro de mim. E a nossa força é dentro de nós, não tem como, né? Então, quando eu tive o terceiro episódio, na pandemia, eu tive de novo um episódio de depressão. E eu estava assim muito mal. Aquela época que a gente ficou de lockdown. E eu estava em casa e eu lembro que eu tenho algumas coisas intuitivas. Eu escutei assim: vai estudar sobre hipnose. Eu passei todo o período, à tarde, eu sentava no computador e eu passava a tarde inteirinha assistindo vídeos sobre regressão, hipnose, e eu comecei a fazer meditação. Fiz um curso online durante a pandemia, depois já fiz vários presenciais, fiz o curso de TRG, e aí eu descobri que o que fez bem para mim, que é a terapia, eu queria levar para as outras pessoas. Aí eu passei a ser terapeuta. Hoje eu sou terapeuta, atendo numa clínica com a hipnose, com a TRG, que é nova ainda essa terapia, mas ela é muito boa, sabe? Então, quando eu estou escrevendo os meus livros, eu estou colocando os meus sentimentos e eu estou pensando naquela pessoa que vai ler. O que isso vai contribuir? Como vai agregar? Como vai agregar? O que a pessoa vai tirar daquilo que eu estou colocando? Que como esse primeiro livro é muito da minha vida, e eu tenho certeza que muitas mulheres viveram e vivem hoje o luto de ficar viúva, de ter que criar filhos pequenos, né? Então, às vezes, a pessoa está ali desanimada, ela fala, poxa vida, muita gente passa, né? Dá para passar. Não é fácil, mas é possível. Então, assim, e o que me motivou a escrever e a ser terapeuta foram as minhas dores, primeiro, e agora a vontade de ajudar outras pessoas. E no processo que você conta, foi necessário reinventar a sua vida inteira, né? Casa, trabalho, identidade. E qual foi o primeiro passo prático que te fez sair dessa dor e a ação mesmo? Eu digo que um motivador maior para mim foram os meus filhos, porque eles eram muito pequenos, né? E eu já trabalhava o dia todo. E eu precisava da atenção, eles precisavam de mim. Então, a minha primeira motivação. Depois disso, a minha dor era tão grande e eu não tinha como expressar essa dor, porque eu me lembro que logo que o meu marido faleceu, eu estava sentada com meu filho, ele tinha 1 aninho, e ele estava mamando, e eu estava chorando, e a minha filha chegou e falou assim para mim, mãe, eu não quero que você chore, porque dói muito em mim. Eu falei, eu não posso fazer isso, né? A partir daí, eu comecei a chorar escondida, eu falei, eu tenho que ser forte, eu preciso buscar essa força, porque os meus filhos não podem passar por isso. Já estão sentindo a falta física do pai. E agora a mãe não consegue, não tem o como. Então eu digo que mãe busca força onde não tem, porque você precisa. Então foi isso que me levou, sabe, a buscar. Aí eu comecei a estudar, foquei muito na religião, estudar sobre, e aí as coisas foram se encaminhando. E além disso, você tem o apoio da família, de amigos, né? Mas é isso que motiva mesmo a gente, sabe? Se eu disser para você tem uma fórmula, não tem. Cada um vai ter o seu processo. A sua dor é só sua. Então, só você sabe. Você vai buscar conforme aquilo que você necessita. Porque o que serve para mim não serve para você, né? Assim. E assim, né, uma das lições que você traz no seu livro, né, é a importância de pedir ajuda. E assim, porque para nós às vezes é tão difícil admitir que a gente precisa de ajuda, mesmo em um cenário, né, complexo, em que a gente sim está inserido, por exemplo. E eu falo isso por experiência própria, porque assim, eu achava que eu podia resolver tudo sozinho, sabe? Por uma questão de orgulho mesmo e até de arrogância. Hoje eu consigo perceber isto. Então eu sofri muito, porque eu enfrentava tudo sozinha, né? Eu trabalhava muito, eu cuidava dos meus filhos e eu achava que eu podia. Só que chega uma hora que o seu corpo, ele dá sinais de que você não dá conta mais. E eu descobri isso quando eu passei 5 anos, o meu corpo inteiro doía. Todo o meu corpo. Eu fiz vários tratamentos, eu fiz massagem, acupuntura, moxa, o que você pensar.
tomei remédio e as dores não passavam. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que acostumar com isso porque não tem como. Aí eu fui fazer um check-up anual e fui numa reumatologista. Ela falou assim, olha, eu acho que você tem fibromialgia, mas vamos fazer os exames só para confirmar. E fibromialgia, você sabe que você vai tomar remédio a vida toda e é o que tem. Fiz todos os exames e ela falou assim, você não tem nada. Eu falei, mas como que eu não tenho nada? Se o meu corpo dói todos os dias, o dia inteiro. Aí ela começou a conversar comigo, ela falou assim, eu já sei do que você precisa de uma psicóloga. Eu falei, como assim? Porque eu achava que eu era muito bem resolvida. Fui na psicóloga. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar das minhas dores, eu percebi o tanto de coisa que eu tinha guardado dentro que eu nem imaginava. Eu tinha que fazer 10 sessões, eu fiz 7 e ela me liberou. Porque na terceira eu já não sentia tanta dor, na quarta medo, na quinta e na sexta eu não tinha mais dor. Isso foi aliviando, né, os focos. Então, o que eu entendi neste momento? Eu preciso de ajuda. Eu fiz o que eu tinha que fazer até aqui sozinha, daqui para frente eu não posso mais. Foi aí que eu comecei a estudar sobre terapias, fazer meditação, eu faço meditação todos os dias, sabe? E aí, assim, é uma coisa que é dentro, não tem jeito. Se você quer, eu falo o seguinte, se você quer que o fora esteja bem, primeiro você mexe dentro. Quando você resolve dentro, você resolve fora. As pessoas que eu faço tratamento como terapeuta, eu mexo em sentimentos. Não tem paciente que passa por mim sem chorar, vai chorar muito, porque nós vamos destrinchar tudo que está dentro. A TRG, ela pega você do 0 ano até a sua idade atual. Nós vamos passar por todas as fases de todas as dores que você tiver. Imagina eu com 60 anos, quantas dores eu tenho. E a gente vai mexer e remexer nisso quantas vezes for necessário. Até você entender que aquilo já passou, que você já passou, aprendeu o que você tinha que aprender e que agora você não precisa sofrer mais com aquilo. Então, para resolver problemas externos e você viver melhor, tem que mexer dentro, sabe? E isso eu aprendi no meu processo. E isso eu aprendi estudando sobre terapia. Agora eu vou fazer mais um curso de leitura corporal e comportamental, que ajuda bastante também a gente no processo de atendimento. E eu tenho tido resultados muito bons, assim, com as pessoas que eu tenho tratado, sabe? Com várias questões. Tentativa de suicídio, que são os mais graves, né? E tenho tido resultados muito bons. Então, o que eu falo? Que para mim serviu muito. Se trata. A gente é ignorante, mas ignorante no sentido de não ter conhecimento. E a gente acha que não precisa. Todos nós precisamos. Todos nós. E a diferença na nossa vida de fazer um tratamento, de fazer uma meditação, é muito grande. Eu digo isso quando eu vejo, quando eu termino com um cliente meu, que eu encerro o tratamento, você vê assim, a aparência da pessoa é outra coisa, sabe? A vida é mais leve, as coisas são mais fáceis. Então, nós temos que entender isso. Nós somos seres coletivos. Então, a gente não pode querer viver só no nosso mundo. Eu era muito assim, a minha vida sempre foi muito fechada. Era eu e os meus filhos. Ao redor tinha os meus pais, a minha sogra, mas a minha vida eu resolvia, sabe? E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente tem que ter uma rede de apoio, de família, de amigos e de profissionais que vão nos ajudar nesse processo. E assim, agora falando do seu segundo livro, né, você conta a história de Júlia e Alberto, a narrativa desenvolve não só a dor dessa mulher abandonada na igreja, mas também o processo de descoberta, né, do noivo que se apaixona por outro homem. Você escolheu tratar o tema com leveza, mas também com profundidade, e o que te moveu a contar essa história desse lugar de humanidade, assim? Porque assim, isso já faz parte do tratamento que eu tenho com os meus clientes. São histórias de dores deles. Você vai perceber no livro, ali, e aí a gente vai abordando vários temas. Ali tem a dor da separação, ali tem um sentimento, primeiro dela, de ter sido abandonada e se sentir traída, ali tem preconceito, ali tem homens violentos com as mulheres que não se posicionam e que sofrem durante muito tempo
dores físicas, emocionais, e como é possível transformar isso, sabe? Então, assim, a história, ela surge na minha cabeça e depois eu vou agregando outras coisas. E eu procurei buscar um pouco de tudo dentro dos atendimentos que eu já fiz, de pessoas que eu já tratei, de dores que elas já resolveram, né? Então, você vê que é uma história que tem muitos personagens, né? E aqui há um desencontro, depois tem um reencontro aqui para um final. Não vou contar porque vocês têm que ler o livro, não vou dar o spoiler, né? Então, assim, mas eu queria mesmo abordar vários temas, e ali tem tudo. Ali tem uma tentativa de aborto, ali tem N coisas, né? E eu queria mesmo fazer isso. E esse outro que eu estou começando a escrever, que ainda está sendo formatado aqui na minha cabeça, o terceiro, ele é um livro assim mais light. Ele fala das nossas personalidades. Eu vou lançar ele em dezembro. Então eu elenquei 40 ou 41, porque nós temos vários personagens, né? E quando você lê, você fala assim, nossa, mas isso aqui parece comigo. E eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro, eu coloquei lá sobre a pessoa manipuladora. Essa sou eu, tá? Porque assim, eu sou extremamente, são meus filhos que o digam, né? Mas aí você vai lendo e você vê como que você tem todas aquelas características. Se vê naquelas ações. Se vê naquelas ações. E o que eu quis colocar? E sempre no final de cada personalidade tem uma frase, para as pessoas pensarem. Mas eu sou grosseiro, mas eu sou assim mesmo porque eu fui criado assim. Mas você não tem que viver assim. Você pode mudar. Eu falo palavrão mesmo porque o meu pai fala, a minha mãe fala, mas o que isso te traz de bom? Você pode mudar. E o que eu acho muito interessante, nós podemos mudar em qualquer fase. Eu pego algumas pacientes de mais idade, assim, falam, mas eu já vim até aqui com isso, eu já não dá tempo. Dá tempo sim, dá tempo. E eu falo por mim, porque eu saí assim de uma vida de mãe e esposa, e de repente eu fiquei sozinha, eu tive que virar provedora da casa, a mãe, a mulher que resolve tudo. Eu estudava e eu trabalhava, e você tem que encarnar vários personagens. Se reinventar. Você tem que se reinventar. Aí você tem que se deixar um pouco de lado, porque você tem filhos para cuidar. Então, N coisas. E você pode se acomodar e ficar naquela vidinha, ou você pode buscar o que você quer. Eu até estava comentando ontem com os meus filhos, eu vou comprar um curso agora que eu vou começar a estudar de novo. E eu sou assim muito determinada com as coisas. Eu pego para estudar, eu estudo 3, 4 horas por dia, sabe? Então, assim, talvez não precisasse mais. Hoje eu já tenho um conhecimento, já consigo fazer atendimentos, mas eu quero mais. Então, não existe data. Esse limite é a gente que coloca. E o nosso limitador somos só nós. Ninguém mais nos limita, só nós. No momento que nós entendermos que para mim não tem limite, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, você vai para onde você quiser. Você vai voar. Sim. E ainda, né, sobre o seu segundo livro, né, ele expõe, né, uma reação dura, violenta da família diante da descoberta, né, do personagem. E assim, você acredita que essa obra pode ajudar as pessoas a refletirem sobre esse preconceito também, intolerância? Essa é a ideia. Porque eu já tive vários clientes que sofrem, e sofrem muito, por conta de discriminação sexual. E a primeira discriminação é dele com ele. Depois é da família com ele. E depois o entorno. Os amigos, onde ele trabalha. Então, quando a gente entender que a pessoa, ela tem o direito. Mas eu não aceito. Tem pessoa de mais idade, mas quando você entende que um filho, principalmente filho, quando sofre o preconceito dos pais, o quanto que isso causa de sofrimento nele e no resto da família, a minha ideia é que a pessoa, ao ler isso, ela possa pensar. Eu tenho muitos casos de
homossexuais que foram expulsos de casa. E a dor que eles carregam é muito, muito forte. Então, que esses pais ou os companheiros, que for, possam pensar nisso e olhar de uma outra maneira. Eu digo assim, quando você passa a olhar as pessoas, e eu tenho muito casos de problema com pai, mãe, familiar. Quando você olha o seu pai, você é jovem ainda. E lógico, pai e mãe têm defeito, como todo mundo tem. Sim. Mas, quando você olha o seu pai e sua mãe, ainda que você não tenha uma relação muito boa com eles, você fala assim, eles me deram o que eles podiam com o que eles têm. Qual é a história deles? Qual é a dor deles? O que os pais deles passaram para criá-los e o que eles passaram para que eu possa chegar aqui? Quando você olha com este olhar e você fala, hoje nós temos tanta facilidade com a internet e eles não tiveram, você fala assim, quais são as dores do meu pai, da minha mãe, o que eles têm guardado dentro que eu não sei, que dói muito, eles não resolveram e eles só me deram o que eles podiam. Aí você passa a ter um outro olhar e aí a coisa começa a andar melhor. Todos os meus clientes que a gente fez esse processo, a relação melhorou, e muito, sabe? Muda a ótica, né? Muda a ótica, né? Porque quando alguém fala para você, a sua mãe pode falar uma coisa para você, para o seu bem, e você vai se melindrar com isso. Eu vou te falar a mesma coisa, só que eu não sou da sua família. Você vai aceitar o que eu falo. Você vai voltar para casa e você vai contar para sua mãe. E ela vai falar assim para você, minha filha, não foi isso que eu te falei. Então, quando a gente tem esse olhar para o outro, as coisas têm que mudar. E os relacionamentos melhoram por consequência, né? Não tem como. Então, a ideia dos meus livros são essas mesmo. Que as pessoas leiam, reflitam e que realmente mudem, sabe? Porque a gente pode viver bem, a gente pode ser feliz, a gente pode ter relações mais leves. Depende só de nós. E só nós podemos fazer, ninguém mais. Sim. O processo é nosso. Nós somos donos desse nós caminho, somos. Desse trajeto. Isso. Então, assim, hoje, né, olhando para a sua trajetória, dona da sua história, refeita, renascida, né, o que você ainda deseja escrever, além de tudo isso que você já fez, né? Já temos um livro aí em construção, pretende continuar escrevendo? Sim. Ó, eu tenho o terceiro que vai agora para edição e o quarto que eu já estou começando a escrever. A minha ideia é escrever de 3 a 4 livros por ano. Eu quero. É um desejo meu e eu vou conseguir. E agora, como a gente tem a possibilidade de e-book, ficou tudo tão mais fácil, né? Porque rapidinho você faz ali, você coloca. Né? Então, assim, eu quero ganhar dinheiro com livro. Não é essa a ideia, até porque não dá para ganhar muito dinheiro com livro, né? Mas a minha ideia principal é que as pessoas reflitam. Eu acredito que a gente tem sempre que somar com o outro. Porque quando você conta a sua história de vida, quando você conta a história de um paciente ou de um cliente seu, serve para alguém, sabe? É igual você fazer terapia de grupo. Às vezes você chega num grupo e você está ali escutando e fala, poxa vida, tem tanta gente que tem o mesmo problema que o meu, então eu não estou sozinha. Isso já te alivia 50%. Porque você entende que aquele grupo tem as mesmas dificuldades que você, né? Então, assim, a minha ideia é essa mesmo, fazer com que as pessoas pensem sobre aquilo que elas querem, que as pessoas até saiam um pouco da zona de conforto e que elas possam buscar o sonho delas. O meu casamento não está bom por isso, mas o que é que você quer fazer para isso melhorar? O que eu tenho que fazer? Eu posso te ajudar? Eu posso. Eu não vou tomar decisão por você, eu não vou fazer o que você tem que fazer. Eu posso te ajudar no processo. Esse é o papel do terapeuta e eu acredito que até do escritor. É te ajudar num processo onde você quer evoluir. E aquilo que você escuta de outras pessoas e você não vai se magoar e você não vai se melindrar, é muito mais fácil de você aceitar. Né? Mais do que de um cônjuge, de um filho, de um amigo, porque principalmente nós, a gente pode falar duramente com o nosso cliente porque eu sou parente, né? E você está me pagando, então eu posso falar. Lógico, que com amorosidade, mas a gente fala, né? Então, a minha ideia é essa. Quando eu escrevo, eu sento para escrever um livro, eu quero realmente fazer diferença. Eu quero que daqui uns 20 anos, por aí que eu acredito que eu não vou estar mais aqui,
mas que as pessoas possam pegar um livro meu e falar assim, eu aprendi isso aqui, realmente me ajudou. Ou que um cliente meu possa falar, eu fiz uma terapia com ela e a minha vida mudou. Ou eu mudei, né? Essa que é a ideia. E assim, a gente já está caminhando agora para o finalzinho da nossa entrevista. Se você quiser acrescentar algo que eu tenha deixado passar, esse é o momento. Eu acho que a gente falou que precisava ser dito, né? Eu deixei lá no meu Instagram, tem um material para quem quiser ler sobre luto, fala dos vários tipos de luto que a gente passa. Eu já passei por todos, eu acho. Eu já passei pela perda de pessoas queridas, pela morte, já passei por um aborto espontâneo, que muitas mulheres já passaram, já passei por dificuldades financeiras, mudanças de... A sua vida hoje é isso, amanhã ela vira de ponta cabeça e você tem que se reinventar, né? Então, esse material está disponível, é só baixar e ler, sabe? E as pessoas que quiserem, tiverem vontade, é interessante. E eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente buscar a cada dia se melhorar. Ah, mas eu já tenho 40, 50, 70. Não importa. Vai fazer o que você tem vontade de fazer. Eu ainda tenho alguns sonhos aí para frente para realizar e a gente vai lutando e vai fazendo, né? E então, assim, e um desses sonhos é 3, 4 livros por ano. Vai, com certeza vai. Vamos lançar novos livros. Vamos lançar novos livros. É isso, Jane, muito obrigada, viu? Foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu, tá? Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Pessoas que quiserem saber sobre hipnose, sobre a TRG, entra em contato, a gente faz. Eu falo que sempre a primeira conversa ela é gratuita, porque eu preciso entender as dificuldades da pessoa, o que ela busca. Depois, se ela realmente quiser, a gente vai falar de um planejamento de tratamento, tá? Mas a ideia é essa, ajudar o maior número possível de pessoas, porque eu acho que o nosso propósito maior de estar aqui é fazer por nós e fazer um pouquinho, pelo menos um pouquinho pelo outro. Tá? Muitíssimo obrigada pela oportunidade, que a gente possa se reencontrar outras vezes em outros livros. Com certeza. Tá? Obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Nós vamos encerrando por aqui, até o próximo episódio e nos acompanhe nas redes sociais. Tchau, tchau.